Algumas casas guardam presenças que nunca foram embora. Deixa o like e se inscreve no canal. Vamos ao primeiro relato. Eu morei por 8 anos numa casa que fazia barulho quando ninguém andava, que cheirava a perfume doce mesmo quando não havia visita, e onde todo cômodo parecia estar sempre com alguém, mesmo quando a gente se dizia sozinho. Eu não acreditava em assombração até aquele lugar. Hoje não só acredito, como ainda sonho com os passos, com as vozes e com a porta do sótão que nunca devia ter sido aberta. A casa era da minha avó. Herdamos depois da morte dela. Fica num bairro antigo de Ouro Preto, afastado do centro. Fachada de pedra, portas vermelhas e janelas pequenas que quase não deixavam o sol entrar. Era fria, úmida, com cheiro de madeira velha e pano guardado. Mas era grande e naquela época era tudo que a gente podia ter. Meus pais decidiram mudar para lá quando eu tinha 13 anos. No começo, os barulhos pareciam normais. Casa antiga sempre estala, minha mãe dizia, mas o estalo vinha sempre às mesmas horas. 3 da manhã, 5 da tarde, meio-dia, como se alguém subisse e descesse a escada no mesmo horário todos os dias. Sempre os mesmos passos, sempre o mesmo ritmo. Meu pai dizia que era madeira trabalhando, mas tinha algo diferente. No terceiro mês, começaram os sussurros, só à noite, baixos, quase agradáveis, como se uma mulher murmurasse oração. Quando a gente levantava para ver, o som parava. Meu irmão mais novo dizia que era a senhora da parede. Eu achava que ele inventava. Até o dia em que ele apontou para uma rachadura no quarto dele e disse: "Ela escuta a gente daqui." Um dia, encontrei minha mãe sentada na sala encarando a parede oposta. Ela não piscava, não falava. Fiquei chamando e só depois de uns minutos ela respondeu. Disse que viu alguém atravessar o corredor. Uma mulher vestida de branco, com o rosto coberto por um véu preto. Na semana seguinte, ela trancou todas as portas internas da casa com chave, até os quartos. O mais estranho sempre foi o sótão. A porta de acesso ficava atrás de um armário embutido que nunca abríamos. Só descobri que ela existia no meu segundo ano ali, quando derrubamos o móvel por acidente durante uma limpeza. Era uma porta de madeira escura, sem maçaneta, trancada por dentro. Mas o curioso era que às vezes a gente ouvia coisa lá em cima, como passos ou arrastar de móveis. Meu pai tentou arrombar a porta, mas ela resistia. Parecia colada. Depois disso, começamos a encontrar objetos fora do lugar. Sapatos na sala, livros abertos em páginas aleatórias, brinquedos quebrados em cima da pia. Minha mãe parou de dormir. Meu irmão começou a andar pela casa à noite, com os olhos fechados, repetindo frases em voz baixa. Sempre as mesmas palavras. Não abre, não desce. Ela ainda sente. Pensamos em sair, mas não dava. Não tínhamos para onde ir. E o pior, a casa parecia não deixar. Sempre que tentávamos nos mudar, algo acontecia. Um acidente, um problema com a mudança. A luz cortava sozinha. O carro parava de funcionar. Era como se o lugar estivesse tentando manter a gente ali dentro. Como se a casa tivesse vontade própria e fome. As coisas pioraram no quarto ano. Comecei a ter apagões. Acordava em lugares diferentes, com arranhões nos braços. Uma vez, acordei no porão com terra nas unhas, outra, na cozinha, com a torneira aberta e as bocas do fogão ligadas. Meus pais começaram a brigar por qualquer coisa. E minha mãe passou a escrever no espelho, com batom. Sempre a mesma frase. Ela quer o nome de volta. Foi só depois que encontrei um velho diário escondido na parede da sala, costurado por dentro de uma almofada rasgada, que tudo começou a fazer sentido. O caderno era da minha avó. Nele, ela falava sobre a outra moradora, a mulher que já estava ali antes dela, uma tal de Elisa, e dizia que a casa não aceitava ser dividida, que Elisa aparecia primeiro como sombra, depois como cheiro, depois como voz e, por fim, como carne.
As páginas do diário da minha avó ficavam mais confusas no fim. Rabiscos, frases repetidas, manchas que pareciam queimaduras. Uma das últimas frases era: "Se abrir o sótão, ela volta com fome." E então, em letras tortas, quase infantis, "Ela ainda quer o nome." O mais estranho, minha avó se chamava Elisa, mas esse era o nome da outra. Como assim? Aquela noite foi a pior. Chovia muito. O teto pingava nos cantos da casa e o cheiro de mofo estava mais forte. Eu acordei com o som da porta do sótão se abrindo. Estava em casa sozinho. Meus pais tinham saído para visitar um parente. O barulho era claro. Madeira pesada raspando no chão. Depois disso vieram os passos. Passos leves como os de alguém descalço. Eu desci da cama devagar. Peguei uma lanterna e fui até o armário. A porta secreta estava aberta e atrás dela a escada para o sótão, antes invisível, agora se revelava numa escuridão sólida. Havia um cheiro de vela queimada e poeira antiga e uma brisa fria que vinha de dentro, mesmo com tudo fechado. Subi um degrau, depois outro. A madeira rangia, mas não fazia eco. O silêncio era espesso. No alto encontrei um quarto pequeno, cheio de bonecas antigas, todas sem olhos. No centro, uma cadeira de balanço com um véu preto jogado sobre ela. E atrás, um espelho coberto por um pano grosso. Quando cheguei perto, algo sussurrou meu nome. De dentro do espelho, não era minha voz. Era uma voz feminina, baixa, rouca. Dizia: "Você me chamou. Agora eu lembro quem sou." Corri, mas a casa parecia diferente. A escada de volta estava mais longa. As luzes não funcionavam e o som dos passos não eram mais meus. Parecia que alguém andava logo atrás, respiração no meu pescoço e às vezes risadas de criança. Quando alcancei meu quarto, a porta estava trancada por dentro, mas ninguém tinha entrado ali. Só que a cama estava amassada e a cadeira do canto balançava sozinha. Fiquei ali, encostado na parede, até meus pais voltarem. Quando contei, eles já estavam cansados demais para negar. Minha mãe disse que a avó também tinha visto a mulher. Meu pai revelou que encontrou roupas que não eram da família escondidas na casa, com etiquetas antigas. Decidiram que iríamos embora, mas a casa não deixou. Na noite da mudança, o caminhão não ligava. A energia caiu. Meu irmão desapareceu por 1 hora e quando voltou, estava com lama até o peito. Disse que ela pediu para ele ficar, que a casa era dela e sempre foi, que a gente só estava ocupando. Minha mãe desmaiou. Meu pai chorou pela primeira vez. Eu fiquei imóvel, encarando a escada, sentindo que, mesmo saindo, a gente não ia embora de verdade. Conseguimos sair 3 dias depois. A casa foi vendida por preço baixíssimo. Hoje moro em outro estado, mas ainda ouço os barulhos, sinto o cheiro do perfume e sonho com a cadeira de balanço. Toda vez que ouço a palavra sótão, meu corpo trava, porque eu sei, ela ainda está lá e um dia vai me chamar de volta, porque a casa nunca esquece o nome de quem morou nela. Se você passar por Ouro Preto e ver uma casa com portas vermelhas, janelas pequenas e um terreno levemente inclinado, não entre, mesmo que esteja aberta. Mesmo que pareça vazia, os cômodos nunca estão vazios e as vozes nunca param de chamar. A casa parecia comum, construção simples, reboco por fazer, 3 cômodos mal distribuídos num terreno apertado na zona norte de Recife. Mas tinha um espaço a mais, um quarto isolado, no alto da laje, com entrada só por uma escada externa. Era para ser depósito, mas quando me mudei com minha mãe, acabamos transformando aquilo no meu quarto. E foi aí que tudo começou. A escada era de cimento grosso e mal nivelada. Os degraus estalavam quando eu subia, mesmo sem ninguém atrás. E essa era a primeira coisa estranha. Aquele som duplo. Eu subia sozinho,
mas sempre ouvia como se alguém subisse comigo. Nunca tive medo da casa, até começar a escutar esse segundo passo meio arrastado, com o som seco de unha raspando no concreto. Minha mãe dizia que era coisa da minha cabeça. É só casa velha, mas tinha algo errado. Às vezes, eu acordava no meio da noite com as luzes da sala acesas. Descíamos para ver e tudo estava trancado. As tomadas queimavam sozinhas. A torneira da pia abria durante a madrugada. E o quarto da laje, sempre mais frio que o resto da casa, mesmo com o sol rachando. Teve uma vez que acordei com arranhões na parede, 3 marcas paralelas, como se alguém tivesse cravado os dedos no reboco fresco. Mostrei para minha mãe e ela ficou pálida. Passou a mão, sujou os dedos de poeira, mas quando tentamos limpar, a parede parecia quente, como se tivesse sido feita de novo. Ela parou de subir na laje depois disso. Comecei a dormir mal. Tinha sonhos com uma mulher de branco, cabelo molhado, grudado no rosto, parada no canto do quarto. Nunca se movia, só ficava ali, me olhando. Até que, numa noite, acordei com o som da porta da laje batendo. Tinha vento, sim, mas o trinco era pesado. Levantei para fechar e ela estava lá, parada, do lado de fora. Não era sonho. Ela olhava fixo, os olhos afundados como poços de água escura, e a pele parecia feita de papel, rachada, com partes descascando. Não gritava, não se movia, só encarava. Eu paralisei. Não sei quanto tempo fiquei ali até cair no chão e desmaiar. Minha mãe me encontrou de manhã com a porta fechada por dentro. Disse que gritei durante horas, mas ela não conseguia subir. Depois disso, começamos a procurar outra casa. Mas a laje parecia não querer que a gente fosse embora. Os compradores desistiam sem motivo. Um deles passou mal no meio da visita. Outro começou a chorar sem explicação. Um terceiro disse que sentiu cheiro de água parada e mulher queimada e saiu correndo. Nada mais dava certo. Foi então que minha mãe resolveu chamar uma mulher da igreja. Quando ela chegou, mal passou da cozinha. Disse que havia uma presença antiga e presa ali, que o quarto da laje era um lugar de lembrança de dor. Tentou orar, mas vomitou no segundo cômodo. Disse que não voltaria mais. Minha mãe chorou. E a laje sorriu. Juro por tudo, eu vi aquela porta vibrar como se respirasse. Na noite seguinte ouvi a voz. Era a mesma da mulher dos sonhos. Não fui embora, você me deixou aqui, sozinha, queimando. E então, silêncio. Acordei com cheiro de fumaça, mas não havia fogo. Só cinzas no chão do quarto, como se algo tivesse queimado ali há muito tempo. Nunca soubemos o que aconteceu naquela laje, mas eu aprendi a não perguntar. Quando finalmente conseguimos nos mudar, a chave da laje desapareceu. Tivemos que cerrar a porta e dentro, nada. Nenhum móvel, nenhum sinal de que alguém morou ali, exceto uma marca no chão, um círculo de fuligem e no centro, 3 fios de cabelo molhados. Desde então, durmo com as janelas abertas e evito casas com laje. Depois que nos mudamos, achei que tudo tinha ficado para trás. Nova casa, bairro mais calmo, sem escadas, sem laje. Mas as noites seguiam pesadas. Às vezes acordava com o som da antiga porta batendo, a da laje. Mesmo sem nunca ter contado à minha nova vizinhança sobre aquilo, um dia a moça da casa ao lado comentou que me ouviu conversando com uma mulher no quintal às 3 da manhã. Minha mãe evitava falar do passado. Mudou de assunto sempre que eu tocava no assunto da casa velha, mas ela também não dormia direito. Uma noite, a peguei de pé na sala, olhando para a parede branca como se visse algo queimando. Murmurava, não me tranca de novo, não de novo. Sem perceber que eu estava ali, eu tive que sacudi-la para ela voltar ao normal. Nunca lembrava depois. Uma semana depois da mudança, o celular dela tocou. Número privado, ela atendeu. Silêncio, até que do outro lado, uma voz fraca, sussurrada, repetiu 3 vezes. Volta pra laje.
Volta pra laje. Volta pra laje. Ela jogou o telefone no chão e entrou em crise. Tentamos apagar o número, bloquear, denunciar. Nunca apareceu nada no histórico. E então a pior parte. Um envelope chegou sem remetente. Dentro, uma foto da antiga casa. A laje estava diferente. As janelas tinham sido pintadas de preto. A parede descascava como se tivesse queimado recentemente. E na porta havia marcas de unhas, como se alguém tivesse tentado sair dali arranhando o concreto. No verso da foto, escrito com letra tremida: "Você esqueceu de mim." Decidi voltar sozinho. A rua estava mais vazia que antes, a casa abandonada. Portão aberto, a escada da laje coberta de folhas secas. Subi. A porta, sem tranca. Quando entrei, o cheiro de mofo e cinza me tomou. O círculo de fuligem ainda estava lá. E no centro, algo novo. Um espelho trincado. Quando olhei meu reflexo, não vi a mim mesmo. Vi ela, atrás de mim, com a mão no meu ombro. Corri sem pensar. Desci tropeçando, fugi dali como quem foge da morte. Mas não fui rápido o bastante, porque desde aquele dia ela vem comigo. Não fisicamente, mas em reflexos, em sonhos, em vozes que só eu ouço. A laje não era só um cômodo, era uma porta. E eu, idiota, deixei entreaberta. Hoje durmo em outro estado, outro bairro, outra cidade, mas evito espelhos. E qualquer barulho de unha em cimento faz meu estômago virar, porque ela ainda sussurra meu nome às vezes, não como ameaça, mas como lembrança, como se esperasse que um dia eu vá buscá-la, como se aquele quarto ainda estivesse me esperando, e no fundo eu sei que está. E você que ouviu até aqui, se um dia estiver olhando uma casa para alugar e o dono comentar sobre um quartinho a mais na laje, não pergunta, não entra e, pelo amor de Deus, nunca durma lá sozinho, porque ela não esquece e ela só quer companhia. Se assistiu até aqui, comente o horário que está assistindo. Quando a gente se mudou para aquela casa em Sorocaba, eu tinha 17 anos e zero escolha. Meu pai dizia que era a chance de recomeçar. A dona anterior tinha ido embora do nada, deixando até móveis. A casa era velha, mas espaçosa. O que ninguém comentou era o cheiro. Não era esgoto nem mofo, era doce, enjoativo e nunca ia embora. A estrutura era estranha. 2 quartos, sala e cozinha alinhados como uma caixa. Mas no corredor havia uma parede que fazia uma curva para nada. Não tinha porta, nem janelinha. Era só oca. A gente batia nela e ouvia aquele som abafado, como se tivesse algo lá dentro. Meu pai disse que devia ser encanamento antigo, mas à noite vinham os sons. Começou como um arranhado, rítmico, 3 vezes, toda madrugada, às 2h23. Sempre o mesmo barulho. Uma pausa. Depois o som de algo pesado se arrastando dentro da parede. E um suspiro. Um suspiro longo, como se alguém estivesse preso. Minha mãe achava que eram ratos, mas eu sabia que não. Certa madrugada desci para beber água e a luz da cozinha não acendia. Quando voltei para o corredor, vi. A parede estava molhada, como se alguém tivesse encostado uma testa suada ali. E logo abaixo, marcas de dedos. 4 dedos finos, arrastados para baixo. Quando toquei, o gesso estava quente, quente como pele. No dia seguinte, convenci meu pai a chamar um pedreiro. Ele bateu, mediu e concluiu que não fazia sentido aquela estrutura existir. "Tem espaço aí dentro", disse. "Uns 2 metros. Mas quando ele voltou no dia seguinte para quebrar, simplesmente não apareceu. Sumiu. Nunca deu mais notícias. O contato dele até desapareceu do celular do meu pai, como se nunca tivesse existido. As coisas pioraram rápido. A parede começou a pulsar. Era isso mesmo. Se a gente apagava as luzes e ficava em silêncio, dava para ouvir. Um som baixo, abafado, como uma batida de coração. E se encostasse o ouvido ali, jurava que ouvia uma respiração. Como se alguém do outro lado estivesse ouvindo também. Naquela noite tive o sonho.
Sonhei que eu estava dentro da parede, em pé imóvel, tudo escuro, mas eu senti alguém atrás de mim. Não falava, só respirava no meu cangote. Quando tentei me virar, o espaço era estreito demais, e mesmo sem ver, eu sabia que aquela coisa sorria. Acordei suando com o som de gesso estalando atrás da minha cama. Depois disso, comecei a evitar o corredor. Usava fone, inventava desculpa para dormir na sala, mas o cheiro doce invadia tudo, e o arranhado se transformou em batidas. Agora era mais forte e tinha resposta. Se alguém batia uma vez, ouvia outra do lado de dentro, como um eco, mas não era eco, era alguém. A última noite foi quando tudo rompeu. Estávamos jantando quando a parede trincou sozinha, um estalo alto, como madeira se partindo. E então veio o grito, não de dor, de alívio, como quem finalmente consegue sair. Minha mãe caiu da cadeira. Meu pai mandou a gente correr. E no tempo que levei para ajudar ela a levantar, a trinca virou buraco. Do outro lado, não tinha espaço, só escuridão. Uma escuridão viva, úmida, que exalava calor. De dentro saiu um braço, fino, pelado, azul arroxeado, com unhas enormes e quebradas. E a mão, tremendo, tocou o chão. Me encarou, sem rosto, mas com olhos. 2 olhos onde não devia ter nenhum. No peito. Paralisado, só consegui pensar. A parede não escondia alguém. Ela mantinha algo preso. Meu pai tentou quebrar o resto da parede com uma cadeira, gritando para a gente sair. Mas a coisa reagiu. Um som horrível, agudo e grave ao mesmo tempo, preencheu a casa. A gente tapava os ouvidos, mas ele entrava direto na cabeça. Meus olhos ardiam. Minha mãe caiu no chão e começou a balbuciar o nome da minha avó, que já tinha morrido fazia mais de 10 anos. Foi quando a luz apagou de vez. Tudo mergulhou num escuro absoluto. Não aquele escuro comum de noite sem lua. Era um breu espesso, como se tivesse algo encostado no rosto da gente. E mesmo assim, eu via o vulto. Alto, contorcido, saindo da parede como se não tivesse ossos. Cada movimento fazia a estrutura ranger. Mas o mais estranho era o cheiro. Doce, forte, quase sufocante. A criatura, porque não dá para chamar de pessoa, não andava. Ela deslizava. A cada passo as lâmpadas piscavam, mesmo desligadas. Minha mãe gritou quando aquilo passou perto dela, e o que me marcou foi o sussurro. Finalmente. Foi isso que eu ouvi, como se estivesse dentro da minha cabeça, como se estivesse esperando todo esse tempo por alguém abrir. Meu pai, ele não teve tempo. A coisa se enrolou nele como um lençol de carne viva, e quando tentou gritar, sumiu. Como se tivesse sido puxado para dentro de si mesma. Não teve sangue, não teve barulho. Só aquele som de respiração ofegante e úmida vindo do vazio. A parede atrás já tinha se fechado sozinha, sem marcas, como se nunca tivesse se quebrado. Minha mãe entrou em choque. Ficou catatônica por 3 dias. Eu fui internado. Falaram em surto psicótico coletivo. Disseram que meu pai tinha fugido, que a gente imaginou tudo. A casa foi vendida meses depois, reformada, pintada de branco. Mas a parede continuava lá. Do mesmo jeito, sem função, sem lógica, oca. Anos depois voltei lá. Não sei bem porquê, talvez para confirmar que não era coisa da minha cabeça. Me aproximei da casa e o cheiro já estava no ar. Doce, fúnebre. Quando toquei a parede, senti o calor. E o som, 3 batidas. Pausa. 3 batidas de novo. E então um suspiro, idêntico ao que ouvíamos todas as madrugadas. Não entrei, não precisei. Só deixei uma marca com a unha na lateral da parede, como um lembrete para quem vier depois. Um risco simples no canto do gesso. E antes de virar as costas, ouvi. Falta um. Era a voz do meu pai. Só que ele nunca falava assim. E desde então eu sonho com a parede, com alguém me chamando do outro lado, cada vez mais perto. Sei que um dia não vou conseguir resistir. Vou entrar, vou abrir de novo. Talvez já tenha aberto. Talvez esteja escrevendo isso de dentro da parede.
E você? Você já parou para ouvir suas paredes à noite? Já se perguntou o que tem dentro das que não fazem sentido? Porque algumas paredes não foram feitas para esconder, foram feitas para conter. Passei minha infância inteira naquela casa antiga em Itaboraí. Era daquelas construções com pé direito alto, janelas de madeira grossa e azulejos portugueses que já tinham perdido a cor. Meu pai dizia que a casa era um achado, que o preço baixo era só por conta das reformas que precisava. Mas minha mãe, ela nunca gostou daquele lugar. A casa tinha um corredor comprido e mal iluminado, que levava até os quartos dos fundos. No final dele, havia um banheiro que ninguém usava, trancado desde antes da gente se mudar. A porta estava sempre fechada com chave. E meu pai dizia que o encanamento era velho, que um dia arrumaria, mas ele nunca arrumava, e a gente aprendeu a ignorar. O problema é que o banheiro trancado não ignorava a gente. Às vezes, quando eu passava correndo pelo corredor, ouvia um gotejar lá dentro. Outras vezes, era como se alguém se levantasse rápido, empurrando algo contra a parede. Teve um dia que eu ouvi um choro fino, abafado, como se alguém chorasse dentro de um armário. Contei para minha mãe. Ela ficou pálida, me mandou parar de inventar coisa e fez o sinal da cruz. Mas no dia seguinte, deixou um copo de água com sal na porta do banheiro. E repetia em voz baixa que eles precisavam se acalmar. Ela não falava sobre isso, nunca explicou quem eram eles, mas sempre que passava por ali, desviava o olhar. Foi só quando eu tinha uns 12 anos que tentei abrir a porta pela primeira vez. Estava sozinho, numa tarde em que a chuva apertava. Peguei a chave no armário da cozinha. Era uma chave de metal escurecido, com dentes tortos. Quando encaixei, senti como se a maçaneta estivesse fria demais, mesmo sendo verão. A porta fez um estalo, mas não se abriu. Mesmo com a chave girando, parecia presa por dentro. Dei 2 empurrões, mas o que me assustou de verdade foi o som que veio depois. 3 batidas, secas, firmes, como se alguém batesse do outro lado devolvendo o gesto. Larguei a chave no chão e corri. Nunca contei para ninguém. Com o tempo, os sons aumentaram. Batidas, arranhões, uma vez até barulho de algo quebrando. Meu pai sempre dava desculpas. É bicho, dizia. Madeira velha, casa antiga. Mas ele mesmo nunca passava por aquele corredor de noite. E uma vez, ouvi minha mãe sussurrando com a vizinha sobre a menina da pia. Demorou para eu entender que não era só a gente que ouvia coisas. Um amigo meu, que dormiu lá uma vez, disse que viu uma mulher parada no final do corredor, de costas, com cabelo escorrendo até a cintura. Ele achou que era minha mãe, até que ela apareceu atrás dele, vindo da cozinha. Depois disso, ele nunca mais voltou. Quando fiz 18 anos, meus pais se mudaram para longe. Meu pai tinha arrumado um emprego em outro estado, mas a casa continuava em nosso nome. Eu, teimoso, resolvi ficar. Achei que podia alugar os cômodos, transformar aquilo num hostel. Mas nenhuma reforma seguia em frente. Obra que começava dava errado. O pedreiro quebrou o pé sozinho no corredor. Um pintor disse que viu alguém acenando para ele de dentro do banheiro fechado. Um encanador foi embora depois de 15 minutos, dizendo que tinha coisa enterrada ali dentro. E toda noite, a mesma coisa. Batidas. Sempre 3. Sempre no mesmo ritmo. Trancadas por dentro. Comecei a ter insônia. Me pegava parado na frente da porta trancada de madrugada, sem saber como tinha ido parar ali. Comecei a ouvir alguém me chamando, baixo, direto no ouvido. Abre! Uma voz feminina, jovem, que chorava enquanto falava. Era como um pedido e uma ameaça ao mesmo tempo. Até que uma noite, a chave apareceu sozinha no chão, em frente à porta, como se tivesse sido empurrada por baixo. Senti o cheiro de água sanitária e ferrugem no ar. E dessa vez, eu não fugi. Peguei a chave, respirei fundo e girei.
A fechadura cedeu com um estalo abafado, e a porta se abriu só um palmo antes de travar de novo, como se algo empurrasse de dentro. O cheiro era insuportável. Não era só mofo, era algo mais, adocicado e podre, como carne esquecida em água por semanas. Meu estômago virou, empurrei com força e a porta se abriu por completo. O banheiro estava quase intacto, mas havia uma estranheza sufocante no ar. O espelho estava todo rachado, mas ainda pendia da parede. A pia estava escura, manchada, como se algo tivesse secado ali por décadas. E na banheira, coberta por uma cortina de plástico encardido, havia algo que parecia tecido molhado. Um vestido. A cortina mexeu sozinha. Só um movimento leve, como se uma brisa a atravessasse, mas as janelas estavam seladas, o ar parado. Me aproximei com o coração disparado. Cada passo parecia durar uma eternidade. Quando puxei a cortina, o grito que escapou de mim não parecia meu. Não havia ninguém ali, mas o fundo da banheira estava seco, marrom e cheio de marcas de unhas arrastadas. Tentei sair correndo, mas a porta bateu atrás de mim. Travei, me virei e vi no espelho algo que me congelou. No reflexo, atrás de mim, havia uma garota de uns 7 ou 8 anos. Ela estava encolhida no canto do banheiro, com o rosto coberto pelos cabelos, como se chorasse. Mas ao virar para olhar, ela não estava lá, só no espelho. Tentei abrir a porta, bati, gritei, mas nada fazia efeito. O reflexo dela levantou a cabeça. O rosto não era o de uma criança. Era envelhecido, seco, com buracos nos olhos e dentes longos demais para uma boca humana. E ainda assim, a voz que saiu quando ela falou era de criança. Você abriu, disse e tudo apagou. Acordei horas depois, deitado no chão do corredor. A porta estava fechada como antes, a chave sumida. Mas agora todos os espelhos da casa estavam quebrados, um por um, como se tivessem sido rachados de dentro. Meu celular marcava 3 da manhã, sempre 3. As batidas agora vinham do quarto, e não mais do banheiro. Desde aquela noite, nunca mais consegui dormir com portas fechadas. Comecei a ver reflexos onde não existiam. A menina, ou seja lá o que for, passou a aparecer em janelas, vitrines, até em telas desligadas. Um dia, acordei com marcas de dedos no meu pescoço, pequenos demais para serem de um adulto, e o cheiro sempre o mesmo. Contei para um padre. Ele me ouviu, orou, jogou água benta em mim, mas quando saiu da casa, olhou para trás e sussurrou: "Ela não está presa aqui. Ela está com você." Depois disso, fui morar em outros lugares. Tentei seguir a vida, mas ela sempre encontra um jeito de voltar. E toda casa que moro começa a apodrecer. A última coisa que fiz foi escrever isso. Se você está lendo e ouvir 3 batidas, corra, não olhe para espelhos. E nunca, nunca abra portas trancadas que você não fechou.